Eu não estou me referindo à guerra, eu estou me referindo até, de uma forma mais ampla regionalmente, aos ataques terroristas, que eu posso descrever dessa forma, que faziam contra pessoas de etnia russa. Isso aconteceu. Cara, é muito engraçado porque você fica lendo a cartilha do Putin, bicho. Onde é que você achou essa cartilha? Eu não estou analisando a cartilha do Putin. Ponto não, eu a não propaganda do Putin, cara. Não. É impressionante. Mas é inegável que o Putin, então, tinha interesses geopolíticos na região e estava usando artimanhas... Não, por que o Putin tem interesse? Né? Porque o Putin está em fim de carreira e ele queria reganhar um pouco de relevância justamente fazendo a grande Rússia. O Putin sempre foi um crítico do Gorbachev. Ele achou que o Gorbachev lidou mal com o fim da União Soviética e ele queria refazer a grande Rússia, que é pegar a Bielorrússia e a Ucrânia e juntar com a Rússia e talvez até pegar outros países também, Cazaquistão e outras coisas. E esse era o sonho do Putin. É por isso que ele está fazendo isso. Não tem nada de... tanto que o Lukashenko ele tem um acordo com o Putin, por isso que o Putin ajuda tanto o cara, justamente nesse sentido de união da Bielorrússia com a Rússia. É que esse acordo fica nesse negócio aí e o Putin, né, fica meio que levando em banho-maria esse tipo de coisa. Mas o interesse dele é esse. Ele quer a grande Rússia. Bom, eu não duvido nada que o Putin tenha interesses geopolíticos e esteja usando de toda a sua nação para alcançar eles. Mas eu também não tenho a menor dúvida que a OTAN também tem os seus interesses geopolíticos e está usando todo o poder da OTAN para alcançar eles. Para mim isso parece uma briga muito maior do que Ucrânia versus Rússia. Para com isso, cara. A Ucrânia quer se afastar da Rússia. A Ucrânia quer entrar para a OTAN para se afastar da Rússia, porque a Rússia é uma ameaça. Pelo mesmo motivo que a Polônia quis entrar para a OTAN, o mesmo motivo pelo qual a Finlândia está entrando para a OTAN. Por que a Finlândia está entrando para a OTAN agora? Porque ela tem medo da Rússia atacar. Sim. Exatamente o caso. Então, Mas interesse... a Rússia também tem medo da OTAN atacar. Eles têm esse medo. Como é que é? Quem que tem o medo de atacar? A Rússia não tem medo da OTAN começar a cada vez atacar o país deles, não fisicamente, mas guerra psicológica, guerra econômica, guerra filosófica. Perder relevância? Olha, se é isso, ninguém fez isso melhor do que o Putin, porque o Putin conseguiu isolar a Rússia totalmente, né? Será que isolou? Eu vi ele O CTSO acabou, cara. O acordo, a OTAN da Rússia, a Rússia tinha uma OTANzinha dela ali com Belarus, Cazaquistão e coisa e tal, Armênia, Geórgia. A Armênia agora foi invadida pela o Azerbaijão, chamou o CTSO, né, que seria a cláusula 5 do tratado deles para a Rússia ajudar. Não aconteceu nada. O Kirguistão invadiu o Tadiquistão, ou alguma coisa assim, gente, eu não estou lembrado direito exatamente, mas também chamaram o CTSO, não teve nada. Ou seja... Mas que houve uma reunião do tipo Índia, China, os maiores líderes de toda a Ásia, de todo o bloco oriental, e o Putin foi chamado, foi lá, conversou com todo mundo, foi bem tratado. Tipo, não parece ser um cara isolado nesse bloco, não parece assim. A China e a Índia estão se aproveitando da situação, né? A Rússia muito provavelmente vai virar a Coreia do Norte 2.0, porque só vai ter a China para vender, né? Então, mas não é um perigo isso, porque uma coisa é você isolar a Coreia do Norte, que é um país pequenininho. Outra coisa é você isolar uma das maiores potências mundiais com mais de 3 mil bombas nucleares. A Rússia está se isolando. A Rússia que começou com essa brincadeira. Foi a Rússia agora que colocou as sanções econômicas contra ela própria. Sim, exatamente. No momento que ela invadiu outro país, o mínimo que ela sabia disso. Tanto que o plano do Putin era de 3 dias. Ele esperava entrar na Ucrânia, derrubar o governo rápido em 3 dias e sair. Por isso que ele não se preocupou com as sanções, mas ele sabia que teria sanções. Isso é o mínimo que se espera então, de um você mundo acha que civilizado contra a Rússia. Ele está fazendo de tudo para destruir a própria Rússia? Mas antes de uma coisa, as sanções as sanções ocidental, então? Tem gente falando isso. Tem gente falando que o Putin é um agente ocidental. Por que você acha que isso é possível? Eu não acredito. Mas tem gente falando que o que ele fez foi tão fantástico. Aumentou, a OTAN estava morrendo, gente. A Polônia, já tinha deputado na Polônia querendo sair da OTAN. Porque falando, estamos em paz, por que a gente vai ficar pagando essa grana para manter a OTAN aqui, coisa e tal? Vamos sair dessa situação. A OTAN estava morrendo. Essa guerra reviveu a OTAN, reviveu a indústria armamentista, reviveu a Finlândia, a Suécia entrou lá. Esse era o objetivo. Tá, mas quem fez o Putin atacar a Ucrânia, então? Os Estados Unidos. Não, mas o Putin poderia não ter atacado a Ucrânia. Ele errou. Na minha opinião, então, ele está jogando o xadrez 4D global e errou, né? Porque exatamente, eu não vejo um caminho para a Rússia ser normalizada dentro do bloco ocidental. Tipo, como que ele vai... Os Estados Unidos e a Europa não vão simplesmente aceitar
que a Ucrânia vai Não, ter parte russa ali. É muito mais do Não que querem isso. aceitar É essa muito porra. mais do que isso. A Rússia, por exemplo, ela perdeu toda a economia da Europa. Ela estava com dinheiro, ela se salvou depois do fim da União Soviética porque tinha o petróleo para vender para a Europa. Ela tá vendendo pra China Nunca agora. mais. Não, mas não consegue vender com a mesma eficiência, porque para a verdade. Europa é pertinho, vai com tinha um cano, gasoduto né? e coisa Mas e tal. esse é o ponto. Aí o que acontece? Desculpa. Deixa ele falar. Deixa ele falar que eu tô falando muita coisa aqui. Beleza, mete bronca lá. Olha, eu sei que o Peter não acredita nisso, mas eu realmente não sou um sujeito que sequer lê as notícias da RT, da Sputnik. Eu tento analisar os fatos mesmo. Eu, no fundo, tento É só coincidência. Não é coincidência. Deixa assim. ele falar, pô. Foi mal. Quem quiser, aqui eu estou me colocando à disposição. Quem quiser, Polícia Federal, ABIN, pode analisar todos os ganhos que eu tenho. Eu tenho uma vida humilde, não recebo dinheiro de criptomoeda, Não estou dizendo não isso, recebo tá? dinheiro de Deixa muito claro, absolutamente não estou ninguém. dizendo que Não, está tá recebendo certo. dinheiro. Eu não É que ele tenho fica preocupado com razão. a percepção das pessoas Eu sobre quero o deixar papo, isso não claro. necessariamente Por você. quê? Porque o que eu faço é uma análise sincera e justa dos fatos. Fatos, certo? E nesse sentido, muito do que o Peter falou para mim, assim, eu não consigo levar a sério analisando os fatos. Agora, vamos falar aqui do mais importante que eu não vejo quase ninguém analisando. Se você prestar bem atenção, antes desse conflito na Ucrânia, nós tínhamos uma Europa que estava cada vez mais falando em um Estados Unidos da Europa. A Alemanha, em específico, estava se fortalecendo cada vez mais. Os Estados Unidos, olhando isso, eles pensam, se eles continuarem a fazer essa integração com a Rússia, que a gente sabe tem uma dependência energética bem grande, daqui a pouco os europeus não vão precisar muito da gente, certo? Agora, veja só que curioso. Os principais agentes, como por exemplo a Victoria Nuland, que ficaram pressionando ali na Ucrânia, que a gente sabe que sim, fez algumas coisas bem estranhas, eram americanos, né? Agora, com a interrupção energética, mesmo antes disso, só na percepção do alemão médio, né? Veja, eles nunca mais vão olhar para a Rússia dessa mesma forma. Quem que mais ganha nesse conflito? Os Estados Unidos. Porque eles manterão a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Certo? É muito simples o jogo aqui. Você chega, joga a Ucrânia ali... Mas eu ainda não entendi como é que então os Estados Unidos fez o Putin invadir a Ucrânia. Porque ele poderia não ter invadido, ele poderia ter... Mas, feito... por exemplo, eu posso fazer você me bater de várias formas. Eu posso começar... Mas se eu não cair na provocação, eu não vou te bater. Não, tudo bem, ele caiu na provocação. Mas ele caiu. Tá um Tá, erro mas dele. Mas não se- deixa de ser um Mas se eu erro tô te próprio. provocando pra caralho, eu não tenho Olha também só, uma parcela na princípio culpa básico- do que aconteceu? Não tem. Princípio básico da ética libertária. Palavra não leva à violência, não pode levar à violência. Não é só palavra, né? Não é Não, só a palavra. é só palavra. Tem dinheiro que é jogado e pessoas que são alimentadas e Mas deixa eu te dar uma outra e informação negociações também, são- isso é interessante. Assim, uma coisa que a gente tem que destacar, certo? Eu até entendo a sua ética libertária, não vou julgar ela, só que ela é completamente diferente da realidade geopolítica. Não, É lógico ela é a que realidade. A realidade geopolítica, ela é suja. É serviço de inteligência que fica matando pessoas. Mas quem é que está dizendo o contrário? Eu não estou dizendo que a ética libertária é que as pessoas vão sempre respeitar o PNA, esse tipo de coisa. Veja, não, o que eu estou dizendo aqui é simples, é que você partir para a violência com base em palavras é sempre errado. Você não pode iniciar a violência. Palavra é uma coisa, dinheiro, negócio é uma coisa, violência você só pode usar contra alguém que começou violência contra você. Esse é o ponto. Vamos supor aqui que eu chego no... Não vou falar no Monark. Eu chego ali pra uma pessoa que tá na minha frente e fico falando assim, ó, eu vou comer teu cu. Eu vou comer teu cu. Eu vou comer o teu cu. Cuidado, você vai virar aqui as costas e eu vou meter no teu rabo. Essa pessoa fica lá escutando com medo, tá vendo ali que talvez aconteça, ela pode partir para cima para tentar se proteger. Ela vai estar errada. Mas você chega e fala que a Ucrânia é como se fosse assim toda vítima, 100% correta. 100% Vou usar uma outra vítima. analogia. Chega um cara com uma arma e fala assim pra você, eu vou te roubar. Isso. Você tem direito de ameaça se defender? imediata, exatamente. Se a Ucrânia tivesse botado a arma lá e apontado para a Rússia e falado, vou atingir a Rússia, aí tudo bem. Você poderia ter uma justificativa para a invasão, mas não foi isso que aconteceu. Mas as armas não são só físicas, entendeu? Tem várias outras armas que... Que para justificar uso de violência,
tem que ser uma violência, uma ameaça de violência também. Mas ocorreram casos, pelo amor de Deus, o Batalhão Azov, o que eles fizeram ali... Cara, ele vai em todos, ele tica não, cada item, não é propaganda, isso é Mas o que sério, você acha do cara. Batalhão Azov? Ele existe. Ele é Existe, forte. Ele é forte no foi governo. liberado. Você viu? Aliás, tiveram uma Som excelente notícia que eles foram liberados agora numa troca de prisioneiros, mais de 200 soldados da Azovstal. É muito bacana. Olha só, na origem ele era formado, aliás, foi formado de forma espontânea por torcedores de futebol, você sabia disso? Do pessoal ali do Donbás, que não estava conformado, porque, é o que eu falei, nunca houve um separatismo no Donbás. Então as próprias pessoas, as torcidas organizadas de times da região, se organizaram e começaram a combater os russos, começaram a combater as tropas que estavam lá. E aí isso acabou virando o Batalhão Azov, que mais adiante cresceu e virou o Regimento Azov. Existem algumas informações, algumas fotos, que tem gente que diz que é montagem, coisa e tal, mas que mostram pessoas do Azov com bandeiras nazistas e coisa e tal. Se tinha isso, era no início. No momento que foi introduzido como Regimento Azov dentro do exército ucraniano, não tem mais nada disso. Olha só, a Ucrânia tem problema com neonazistas na Ucrânia? Tem. Todo país da Europa tem. A Alemanha tem, Dinamarca tem. A Rússia é muito pior. O Prigozhin o cara tem o SS tatuado aqui do lado, o cara do grupo Wagner lá. Procura o grupo Russisch. Russisch é um grupo também paramilitar russo, também um exército privado russo, mas Peter, que o cara deu entrevista falando, não, eu sou nazista mesmo, eu não tenho esse negócio com nome, não. Eu sou mesmo, eu acredito nisso. Bom, que tem nazista nos dois lados, eu não duvido. Tem nazista até na África mesmo. Exatamente. O Batalhão Azov, no início dele, era torcida de futebol, virou um regimento dentro do exército ucraniano que não tem nada a ver com o nazismo. Peter, tem vídeo. Isso daqui não é criação, não vem falar que eu fico preocupado com a desinformação. Tem vídeo, eu realmente fico preocupado, eu estudo isso há muito tempo. Tem vídeo dos caras batendo em pessoas, tem vídeo dos caras... É até pesado falar isso, alguns vão falar que é loucura minha, mas você pode procurar aí que você vai achar. Dos caras literalmente sacrificando pessoas, porque faz parte do nazismo esotérico. Não é brincadeira isso daqui. Certo? Eu não estou falando, eu tenho aqui o meu santo, o meu herói. Não, é ignorar essa situação de que muitos morreram na mão desses psicopatas. Eu não vou defender aqui um sujeito ou uma organização que está claramente ligada ao nazismo desde o início. Não tá. Eu te contei a história do Batalhão Azov, a gente tem evidências disso, houve essa suspeita no início de alguns elementos estarem lá dentro, mas o Batalhão Azov nunca foi de orientação nazista. Isso é propaganda russa pura. Esse é o problema, vídeos, né? Existem vídeos de pessoas batendo em outras pessoas. Dos dois lados. Existem vídeos de pessoas batendo em outras pessoas e os russos acusando serem pessoas do Azov. Não tem evidência nenhuma do Azov fazendo isso. E não tem por que fazer. Tem mais do que evidências para isso. O objetivo do Azov é claro. Era o pessoal ali do Donbás que era contra os russos, que viu que os russos estavam invadindo a terra deles, inventando essa história de república separatista e coisa e tal, e se revoltaram e quiseram lutar contra os russos. Mas a simbologia do Azov não tem uma história nazista? Não, cara, Azov é o nome do mar de Azov. É aquele mar que tem ali entre a Crimeia e a Rússia. É o nome do mar de Azov. Coloca aí, Coca, simbologia nazista, Azov, para ver se tem alguma relação. Um monte de propaganda russa. Não é propaganda russa dizendo que... O problema é como que a gente faz essa separação do que é propaganda e do que é verdade? Eu acho que esse é o problema da conversa Primeira aqui, coisa, você não pode assumir uma coisa só porque você achou uma foto na internet. Não, isso não dá para ser assim. Não é uma evidência muito clara. A gente tem que ter uma evidência clara disso daí. E a evidência maior, o Sol Negro, que é que tiraram uma foto de alguma pessoa, é bom notar também outra coisa, tá? Que o Sol Negro, ele não é só um símbolo nazista, tá? Ele tem ligação também com religiões ancestrais e coisas do tipo. Como a suástica tinha também, né? Olha, eu estudo muito a simbologia. Concordo com isso. O Sol Negro, ele tem ali uma simbologia bem profunda. Agora, é inegável que esses sujeitos, eles não estão usando com base em entendimento esotérico. Eles não estão. E existem várias Como é que bandeiras. você sabe o que o cara está pensando? Por que o cara está usando o símbolo? O símbolo, você tem que interpretar levando em consideração... Não. Eu perguntei como é que você sabe que o cara está usando nesse sentido. Você é o cara? Quando o sujeito, por exemplo, está batendo
num russo, num eslavo, que ele enxerga como etnicamente inferior, aí talvez você pense, nossa, eu não acho que o cara tá levando isso pro lado esotérico, eu acho que ele tá realmente ali seguindo uma linha neonazista. É fácil de achar imagens do Batalhão Azov fazendo violência, cometendo violência contra pessoas? Não é tão fácil assim, mas você encontra, certo? Onde que se encontra uma coisa dessa? Não vai encontrar na CNN, né? Mas Porque tem no YouTube, tem no Google? talvez tenha no BitChute, talvez tenha no próprio Rumble. No site de propaganda russa tem todos. Nos Telegram dos russos. Agora o tem tudo. Rumble, Mas, o Telegram não é dos russos. Mas diga-se de não passagem. dá Não, pra o gente Telegram ter... não é dos russos, Só mas que a tem gente- um monte de canal russo lá, né? Às vezes eu sinto vindo de você, Peter, uma noção de que a Rússia é o demônio, tá tudo de errado neles, e o grupo da OTAN e o grupo ocidental não tem nenhum esqueleto no armário, tá ligado? Parece ingênuo. Não, parece olha só, ingênuo. olhando esse, eu não estou dizendo em toda a história da OTAN, em toda a história da Rússia, é outra história. Olhando este caso particular da Ucrânia e da Rússia, de fato, essa é a minha opinião. A Ucrânia tem 0% de culpa, a Rússia tem 100% de culpa. Entendi. Nem todo conflito tem assim essa facilidade de você interpretar de uma forma ou de outra. A OTAN tem 0% de culpa também, na sua visão? A OTAN tem 0%. Entendi. Onde é que a OTAN está? A OTAN só começou a ajudar a Ucrânia depois da... Aliás, diga-se de passagem, o Zelensky pediu ajuda à OTAN antes da invasão russa. A OTAN não mandou armas, por quê? Porque no primeiro momento, o que o pessoal imaginou? Que a Ucrânia não ia resistir, que a Rússia ia invadir, ia tomar a Ucrânia, ia cair todo mundo. Aí a OTAN falou, pô, não vou mandar arma para lá, porque eu vou botar arma lá na Ucrânia, Vai perder pro vai russo. perder, vai ficar tudo na mão dos russos e acabou, né? Então não mandaram arma para o Zelensky, foi preciso o exército ucraniano mostrar que tinha capacidade de resistir, destruir aquele comboio de 40 quilômetros que ficou tentando chegar em Kiev, durante um tempão e, no final das contas, aí sim que a OTAN percebeu que, olha só, não, o pessoal da Dá pra Ucrânia vencer aqui. dá para ganhar ali, dá para lutar. O que você acha sobre isso? O Putin realmente não dá pra defender ele atacar a população de um país por questões geopolíticas. Pacífico, Eu não claro. acho que é defensável de nenhum dos lados. Mas você acredita que a Rússia deveria manter os territórios que ela conquistou durante essa operação especial? Eu não sou um general russo para falar sobre isso. Não, como humano, assim, como ser humano. Olha, eu acredito da seguinte maneira, eu não fico fazendo essa dicotomia entre santo e herói, especialmente quando nós encaramos um conflito militar, certo? Isso é impossível de fazer. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se a Ucrânia, a OTAN, continuar a pressionar e pressionar e pressionar, alguns acham que o Putin vai simplesmente ser morto por um oligarca, vai desaparecer, vai morrer. Inclusive, já enterraram o Putin 10 vezes, né? Acho que já está na 10ª encarnação. O Putin não vai simplesmente chegar e falar assim, adeus, Não, isso é verdade. certo? Ele vai até a morte naquela situação que ele tá. Eu tô preocupado exatamente... Eu não tô falando que a guerra nuclear é uma certeza, mas essa ameaça tá crescendo e crescendo e crescendo. Chegar e falar a culpa vai ser só do Putin, não, porque ele já tá avisando, ele falando, ó, Ué, vocês estão... Como assim que a culpa não vai ser só do Putin? Foi Não ele que vai ser invadiu. Se ele quiser acabar com essa guerra, ele acaba hoje. Ele tira os soldados dele da Ucrânia e Será que ele paga não tá reparações e acabou. Será Acabou que- a guerra. Mas o é- Putin não age sozinho, tá ligado? Ele Você tem diz to- o quê? Que a culpa é da Rússia inteira. Eu concordo. A Rússia inteira Todos tá os nessa. russos são culpados. Todos são. Todos eles. Porque estão apoiando o Putin. E é por isso que existem russos que estão sendo perseguidos na Europa, estão apanhando uma xenofobia absurda. Por culpa de quem? Por culpa dessa invasão. Por conta da se você mídia agride ocidental alguém, que está fazendo um se trabalho... você agride alguém e depois reclama das pessoas não gostarem de Pô, você, é assim que funciona? eu- Você agrediu alguém e as pessoas não vão gostar de você, meu amigo. A coisa vai ficar ruim pro seu lado. É o Mas que está O acontecendo. cidadão russo ele é um indivíduo que não tem nada a ver. Não, discordo completamente. Eu também achava assim, no início da guerra, eu achava que essa guerra era uma guerra do Putin. Eu cheguei à conclusão de que não, é uma guerra da Rússia. O povo russo está apoiando a guerra. E por que Mas você a acha que OTAN eles também estão- está apoiando a guerra do outro lado. Então a guerra Não, também é da a OTAN. a OTAN não está apoiando essa guerra. Não, a OTAN quer que a Ucrânia retome os territórios dela. Então ela está apoiando a guerra. Está apoiando que a guerra continue. Peraí. Olha só, vocês estão misturando duas coisas aqui. Uma coisa é você dizer que a Rússia tem o apoio do povo ao Putin.
A OTAN, ela está fazendo a coisa correta, que é ajudar a Ucrânia a se defender. Não, eu não tô fazendo julgamento de se tá correto ou não. Tô falando um Não julgamento tem de, tipo, ela único- está influenciando na guerra ou um único não? soldado da OTAN na Ucrânia. Não tem um único soldado da OTAN na Ucrânia. Tudo bem, mas tem militares pagos lá pela OTAN, Não. Os que estão lá estão pagos pela Ucrânia. que a OTAN deu dinheiro. Bom, cara, você está fazendo uma linha de ligação de coisa aí que, pô, não tem lógica nenhuma no final Não, das tem contas. lógica. Olha só, a OTAN está ajudando a Ucrânia? Está ajudando a Ucrânia. A OTAN está brigando a guerra? Não, não está brigando a guerra. Quem está brigando a guerra são os ucranianos. A ES tá falando só por personal, por pessoas, né? Não, quem é que as tomou pessoas as da OTAN não decisões? estão ali Quem é brigando. quem tomou as decisões? Por exemplo, naquela invasão de Kharkiv agora, recentemente, em que a Ucrânia liberou um espaço enorme lá que era ocupado pelos russos, o general ucraniano que queria fazer isso, a OTAN foi contra. Os conselheiros lá da OTAN não queriam isso. Quem tomou a decisão, quem bateu o martelo e fez a coisa? Foram os ucranianos. Foram lá e deu certo. Funcionou. Não é como se a OTAN estivesse lutando essa guerra. Ela está ajudando, como deveria ser, todo o país deveria ajudar a Ucrânia nesse momento, pelo simples motivo de que você deve ajudar os países a manter a integridade territorial. Se você abre mão disso daí, se você começa a achar que não, os países têm motivos para invadir outros países, acabou, você vai ter uma confusão danada. Vai ter um monte de gente. Ninguém vai respeitar ninguém. Então todo o país deve ajudar a Ucrânia justamente por esse ponto, por manter a integridade territorial dela. E o ponto mais claro de você ver nisso daí é justamente isso. Que se a Rússia quiser acabar essa guerra amanhã, ela acaba. É só o Putin tirar as tropas todas de lá, devolver o território ucraniano, pagar a reparação, acabou. E aí você acha que a OTAN não vai continuar tentando aumentar sua esfera de influência global e tentar deixar a Rússia continuamente como pária? Eles vão continuar. Não, mas isso aí é porque a Rússia começou esse negócio. A Rússia agora, ela é um pária para todo sempre. Se a Rússia começou isso, ela começou Ela é um faz pária muitos anos, assim, entendeu? Todo Faz sempre, séculos. exatamente. E, aliás, diga-se de passagem, né, foi uma tragédia isso. Por quê? Porque a Rússia saiu do comunismo, ela era tratada como um pária na época do comunismo, aí teve a ajuda do bloco ocidental para recuperar a economia dela, ficou uma situação muito boa, inclusive, né, a Rússia, devido ao petróleo, coisa e tal. Mas, e agora jogou fora esse negócio, jogou essa confiança fora, né? E, na verdade, é que a Rússia precisa muito mais da Europa do que a Europa precisa da Rússia, até porque um dos motivos dessa invasão da Ucrânia também foi a questão dos reservatórios de gás que foram descobertos ali na região de Poltava, né, na Ucrânia, reservatórios enormes de petróleo e gás, que são menores do que os russos. Os russos têm muito mais petróleo e gás lá na Rússia do que na Ucrânia, mas só esses reservatórios da Ucrânia já abasteciam a Europa por 10, 20 anos. Entendi. Então qual que é o problema da Rússia? A Rússia hoje não tem concorrente. Ela tem o tubinho passando dela lá para a Europa, ela tem um mercado cativo ali, ela vendia tudo ali. A Ucrânia, começando a explorar esse bloco de petróleo que tinha na região de Poltava, ela ia ser um concorrente para a Rússia, poderia oferecer condições melhores para a Europa. Agora, a Rússia arrumou essa confusão, o Putin achou que poderia tomar a Ucrânia, acabou no pior dos mundos. Não apenas a Ucrânia vai acabar ganhando essa guerra, não tenho dúvida nenhuma, e negócio de arma nuclear, cara, o Putin não tem esse poder todo. Não, mas ele tem 1 milhão de pessoas na guerra. O fato... a Ucrânia tem 1.300.000. Você acabou de falar que os russos estão apoiando a guerra. Os russos estão apoiando a guerra. Bom, eles perderam território. A questão é... o Putin vai usar arma nuclear. Não vai. Sabe por que ele não vai? Porque ele falou. Ele falou, eu vou usar arma nuclear. Isso é blefe clássico. Se você vai usar uma arma, você não ameaça Ele usar literalmente arma. falou, não é um blefe. Ele falou isso, não é um blefe. Cara, isso é coisa que... Se você tá blefando... Não tô blefando. Não tô blefando, hein? Olha só, tô aqui. Esse é sinal de que o cara tá blefando. Você e as pessoas que estão promulgando essa propaganda... Vocês aguentam... Eu ir mijar e vocês não se matam, por favor? Sejam pessoas civilizadas. Tá bom, tranquilo. Traz uma luva de boxe pra gente resolver esse problema aqui. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.